Vamos lá, chuchus, voltando aqui, maravilhosos e maravilhosos, para o nosso segundo modelo. Na verdade, deixa eu pegar aqui as canetinhas, pera aí, nosso segundo modelo atômico, o modelo de J.J. Thomson. J.J. Thomson, para os íntimos, J.J. Cavaleiro da Rainha Sir, tá? Que um pouquinho mais para frente lá do século XIX, já no finzinho do século XIX e início do XX, propõe uma nova ideia do que seria o átomo. Na verdade, para ele chegar a esse resultado, né, que eu estou tentando aqui esboçar para vocês, né, um átomo que continua a ter uma estrutura esférica, fechou, maravilhoso, com massa positiva, tá? Então, agora, pro Thomson, não existe, na verdade, ausência de carga. Toda essa massa do átomo, desse átomo esférico, seria positiva, que eu representei aqui para vocês, né? Em verde, dentro do átomo, desculpe se tem alguém daltônico aí, mas é essa cruz que está aqui no meio, tá? Maravilhosos. E partículas negativas ao redor, só que em círculos, dentro dessa estrutura atômica, tá? Que são os nossos famosos, sem dúvida nenhuma, elétrons, tá, lindos? Então, a nossa partícula negativa está aqui agora sendo, né, nomeada para vocês, descoberta a razão, carga-massa, pelo nosso querido J.J. Thomson, e então os elétrons, tá, lindos? Os elétrons, então, circulariam ao redor do centro do átomo, fechou? E em movimentos maravilhosos, até mesmo concêntricos, né? Um seguiria, por exemplo, o sentido horário, o outro círculo de anéis seguiria, por exemplo, o sentido anti-horário, e aí essa estrutura, na verdade, seria a proposta por J.J. Thomson, estrutura conhecida, muito bem lembrado, maravilhosa, estrutura conhecida, na verdade, como pudim, nosso famoso pudim de passas. Pudim de passas. Pois bem, chuchuras, a gente tem que só tomar um cuidado, porque esse pudim de passas aqui, na verdade, proposto por J.J. Thomson, não é o pudim que a gente está acostumado, aquele pudim que a sua vovó, o seu vovô faz, sua mamãe, enfim, alguém da sua família, alguém responsável faz para você, tá? Não é o pudim com aquele buraco no meio, não. Na verdade, isso aqui está muito mais relacionado com uma sobremesa britânica, olha que chique, chamada de plum pudding, tá, chuchus? Sobremesa britânica chamada de plum pudding. E isso aqui tá mais para um panetone do que especificamente para um pudim como a gente conhece. Seria um panetone, tá? Trufado ou não, aí é contigo. Mas a massa desse panetone seria, na verdade, uma massa positiva. Enquanto que as gotinhas de chocolate lá dentro, ou qualquer outro tipo de confeito que você teria, seriam os elétrons. Então, toda a massa positiva, né? Positivamente carregada, e dentro desse átomo e ao redor dele também teremos aí os famosos elétrons circulando. Só que claro, como eu falei já para vocês, maravilhosos, isso aqui é um modelo, não é uma tentativa de chegar, né, apesar das ideias brilhantes trazidas por Thomson sobre essa estrutura atômica, não é uma tentativa de chegar na verdade do átomo. Isso aqui é um modelo. E como um modelo, ele vai apresentar aí as suas falhas. Vai apresentar aí, na verdade, uma coisa que um tanto quanto ficou difícil de ser explicado. Então, eu sei que o átomo, né, o átomo é uma grande soma de partículas negativas que estão, na verdade, circundantes dentro dessa esfera predominantemente positiva. Mas a questão é toda a seguinte: quando Thomson e depois o seu predecessor, aluno também, Robert Millikan, descobre qual é o valor da carga do elétron e a razão, massa-carga do elétron determina o valor da massa desse elétron também, os dois pesquisadores notaram o seguinte: o somatório da carga
de todos os elétrons que estavam na minha estrutura atômica, o somatório da carga de todos esses elétrons, dessas partículas negativas, na verdade, era maior do que o valor da carga da massa positiva. E o que isso implica, maravilhosos? Se eu tenho mais carga negativa, mais elétrons aqui, que somados dão um valor mais intenso do que a soma da carga positiva, qual é o problema do modelo, lindos do meu coração? Qual é o grande problema? O grande problema é, como então, esses elétrons que estão aqui, maravilhosos, como é que eles então não se repelem a ponto de expulsarem uns aos outros? Como que meu modelo continua estável? Então, como é que você explica, na verdade, a ausência, então, a falha do modelo, né? Do modelo é justamente a não explicação da ausência de repulsão entre os elétrons. Então, ele não consegue explicar, devido ao somatório de todas as cargas negativas aqui ser maior do que a carga positiva da massa do átomo, então ele não consegue explicar, ele não explica, né, a não repulsão entre o que, chuchus? Entre os elétrons. Tá bom? Ele não consegue explicar, ele não explica, é isso mesmo, a não repulsão entre os elétrons. E isso acaba sendo, maravilhosas, um problema para esse modelo atômico. Porém, um pouquinho mais para frente, já que sim, no século XX, tá? Um grande pesquisador, esse considerado, sim, senhoras e senhores, um dos cientistas mais influentes de todos os tempos. Ele, na verdade, seu estudante que veio depois, vai tentar mostrar como que isso pode ser contornado, como é que esse defeito do modelo pode ser contornado. Mas antes disso, eu gostaria de mostrar para vocês já, né, no próximo videozinho que eu vou fazer, quais são os experimentos que o Thomson e o Robert Millikan, que foi, na verdade, estudante também dessa estrutura atômica, eles fazem ensaios fantásticos, né, ensaios experimentais para provar, na verdade, que o elétron existia e, principalmente, qual era a razão carga-massa do elétron e, posteriormente, quais eram os seus valores de carga e de massa. Então, segura aí, maravilhosos, isso já vem mostrando isso para vocês. Beijo!